E hoje tem aquela famosa pergunta que muita gente sabe responder, mas não quer falar exatamente o porquê, né, os gurus. Tem como financiar 100%? Então, são casos e casos, né? Por exemplo, hoje mesmo, atendi uma cliente que o dela vai ser financiado 100%. Mas o que que acontece? Ela tem um FGTS muito alto, né? Ela tem 73 mil de FGTS. Digamos assim, é um valor consideravelmente alto, Aham. em vista dos que a gente costuma pegar. É o preço de um lote, vamos assim dizer, né? Então, o dela é um imóvel pronto, né? Uhum. É um imóvel de 215 mil, a entrada deu 61. Então, ela vai usar todo o FGTS dela. Nesse caso, ela não vai precisar aportar recurso próprio. Construção. Se o terreno for quitado, se for se for construção em terreno próprio e o terreno for quitado, a Caixa financia até 100%. Se for aquisição de terreno e construção e o cliente tiver FGTS, dependendo do valor, também. Mas, assim, a trava, o limite é 80% para aquisição de terreno e construção. 80% de financiamento. O que, que acontece com os 20%? Algumas construtoras que pegam a obra para fazer faz parcelamento para o cliente, então aí às vezes o cliente fala, financiei 100%. Mas não é, tem toda uma história ali atrás disso, tá? Às vezes ele usou FGTS, construtora parcelou, então tem isso também. Ou seja, a pessoa conseguiu o crédito de outra maneira para comprar o lote e o lote entrou como esses outros 20%. Seria isso. Então ela está pagando o parcelamento do imóvel ali, dos 80%, ela vai pagar uma parcela e vai pagar a parcela do lote também. Da Então ela entrada. consegue sim, de outras maneiras, dividir esse crédito, mas consegue Sim, financiar 100%. Então é com esse tipo de estratégia, né, Jota? É, não, é as é. estratégias Algumas corretas. empresas eu já vi aqui que o pessoal faz esse tipo, eles meio que parcelam essa, ou a entrada, ou a parte do financiamento, para as pessoas já ir pagando antes, né? Separa uma parcela separada. E hoje o que mais sai é construção ou imóvel pronto? Eu acho que depende muito do foco do correspondente, da agência. Por exemplo, lá na minha agência, nós fazemos mais financiamento de construção, né? Mas acaba que, assim, por eu ter ali uns contatos na Essa engenheira. acaba que, assim, eu tô mais, assim, para esse lado, né, de financiamento de construção. E eu gosto muito, né? Eu acho que se eu tivesse tempo para realmente me dedicar ali na questão da engenharia, seria algo que eu iria seguir. Eu acho muito interessante. Porque imagina, você vai começar uma obra, você vai construir com o recurso do banco, né? E assim, você vai pagar só durante a fase de obra ali uma taxa no decorrer da obra. Finalizou, você começa a pagar o seu financiamento. Então, é uma modalidade muito interessante. Tanto que lá em Rio Verde mesmo tem construtores que utilizam a modalidade para venda, né? No Brasil inteiro. Tem como, né? Tem como. Então, os clientes, os vendedores que vão lá no escritório, né, que eu tenho contato, eu sempre falo: olha, você está construindo com seu recurso próprio? Sabia que tem como construir com o recurso da Caixa? Você constrói o seu imóvel, quando está pronto, você vai vender do mesmo jeito. A diferença é que você não vai usar 100% do seu capital próprio. Então, todos que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Porque, igual eu falei, nem todo mundo conhece a modalidade, né? Então, tem um construtor lá mesmo que mostrei para ele, ele falou, não, vamos já avaliar meu crédito aí. Ele vendeu a casa que ele tinha construído, né? Que a cliente minha estava financiando. E aí a gente avaliou o crédito dele e ele tá fazendo. E aí, quando ele finalizar essa obra, Catando outra já. Já engata em outra. Isso é É bom. isso aí. Ou seja, É verdade. vai realizar os seus sonhos de qualquer maneira. Seja o seu sonho a casa própria, ou seja o seu sonho Trabalhar com isso, né? trabalhar com isso e ganhar uma grana. Você não precisa nem exatamente ser um engenheiro ou ser um construtor. Você pode ser um investidor. Também o cara vai assim, eu quero ganhar dinheiro nesse mercado que eu vi que tem rentabilidade e é interessante. Você procura um construtor ou um engenheiro, 4X Engenharia, chama nós lá, que a gente faz esse processo. Antes mesmo de fazer até com a simulação, aprovou a simulação, a gente faz um estudo de viabilidade financeira, que é para quê? Para ver quanto você tem de crédito, quanto que você quer investir e, principalmente, nesse estudo de viabilidade financeira, analisar aonde que esse imóvel vai ser construído, que é o principal, o mais importante. E dependendo de onde que o imóvel vai ser construído, dependendo do lote que for construído, ele vai ter um maior valor de mercado ou menor, ou pode até inviabilizar a ponto de que maneira que esse lote
se esse lote é em declive ou em aclive, se ele vai ter muro de arrimo ou não, se ele vai... Esse muro de arrimo pode cancelar o projeto por conta que ele pode ficar mais caro que cerca de... Qualquer murinho de arrimo de 1 metro aí de altura, aí, dependendo do lote padrão, vai sair entre 25 a 35 mil reais Sim. só o muro de arrimo. Só pra você aterrar. Então, inviabiliza. Então, você tem todos esses trâmites pra você analisar pra ver se tem viabilidade financeira ou não. Por isso a importância de um engenheiro. pra Exatamente. né? Às vezes a pessoa quer construir para vender, não contrata nenhum engenheiro. Não pra sabe dar quanto que gastou no final, não sabe se vai conseguir vender, fica 12 meses a 14 meses com o imóvel preço lá, aí quando é feito tem que vender a preço de custo e não ganhar dinheiro nenhum. Só dor de cabeça. Só dor de cabeça. Porque acha, não vale a pena você pagar projeto você tem que pagar de qualquer jeito, mas assim, um engenheiro para acompanhar a obra, para fazer esse tipo de estudo de viabilidade financeira, pensa assim, é um investimento inicial, fala assim, não, eu vou pagar, sei lá, 1.000, 2.000 reais num estudo de viabilidade financeira para o cara falar se vai dar certo ou não, e se eu não fazer? Mas é aí que você vai economizar dinheiro. É verdade. É o barato que pode sair caro, né? Você tem que E é o que mais sai. Tem gente que ainda faz o contrário. Nem sequer mexe com financiamento, trabalha com recurso próprio. Se não sai no pau a pau, leva prejuízo ainda. É muito comum as pessoas perguntarem assim, financiamento de construção é complicado? O que eu falo? É um financiamento normal, não é complicado. O que complica é realmente as pessoas. As pessoas né? mesmo. Então, se você tiver um bom planejamento, se tiver tudo definido, o que você quer, o que você precisa, não tem complicação. A questão é planejamento. Vai financiar uma construção? Não é burocrático, não é difícil, mas você tem que se planejar. Você tem que contratar os responsáveis técnicos, então fazer tudo com um bom acompanhamento, porque senão vai se tornar complicado mesmo. Aí começa atraso de obra, material que não deu, chega no final da obra já liberou todo o recurso e a obra não andou. Então, assim, não é complicado, não é difícil, mas você tem que fazer a sua parte, é o planejamento. Não sei se seria a maioria daqui, mas o de Rio Verde, mas também tem muitos casos que acontece exatamente isso. A pessoa consegue fazer até adiantamento de parcela ali, mas a Caixa, ela só libera dinheiro através de medição. Mediu o que foi feito, mediu o que foi executado, e aí que sim que vai liberar o dinheiro, né? Antes, vamos falar, uns 5, 6 meses atrás, tinha mudado um pouco, que tinha, por exemplo, você conseguiria adiantar com base no cronograma físico-financeiro, você conseguia, esse mês que vem eu vou realizar isso, eu consegui adiantar, e agora parece que já voltou. Como é que tá? Isso, o que que acontece? A Caixa fazia esse adiantamento das parcelas, né? Mas, por que que mudou essa regra? Agora a Caixa antecipa só até os 20%, primeiro. A pessoa pegava o recurso e não construía a obra, não executava, a obra ficava em atraso. Então, peraí, tô liberando dinheiro para você, por que que você não está executando a sua obra, né? Então, agora tá limitado. A Caixa vai antecipar somente os primeiros 20%. Antes antecipava até 85%. É E era o que 85%. acontecia. As pessoas pegavam o recurso e executavam a obra. E a obra ficava em atraso, começava as inadimplências. Então, é assim, a Caixa tentou facilitar, né? Porque imagina, você vai construir, você está sem recurso, eu vou antecipar esse valor para você construir. Estou sendo boazinha com você. Você pega o dinheiro e não executa. Então, Ou adiantar o seu problema de fluxo de caixa da obra. Você não vai ter esse tipo de problema de que o que antes ocorria e que também hoje ocorre é o quê? A pessoa não tem um controle de fluxo de caixa ou é uma pessoa iniciante, vai lá o que acontece. No meio do processo, ou por devido a pagamento da mão de obra mal combinado, paga mais do que deve, do que já foi executado, ou ia também compra os materiais nos horários, vamos assim dizer, nas etapas erradas, seu fluxo de caixa arrebenta, você não tem como comprar mais material, sua obra para e estagna. Verdade. e aí nesse momento, o que que fica mal? O financiamento de construção que é ruim. Exatamente. Só que assim, gente, é o planejamento. Falta de Não é a orçamento. modalidade que é ruim.